Autonomia do direito processual penal. O direito processual penal é uma ciência autônoma. O que é autônoma? Independente? Não é propriamente independente, porque todas as ciências e os ramos do direito, eles são interdependentes. Assim como todos os ramos da ciência em geral são interdependentes. Uns dependem dos conceitos, dos princípios, das conclusões dos outros, não. Mas ele é uma ciência autônoma, embora não seja completamente independente. E essa autonomia foi conquistada com o passar do tempo. Os romanos questionavam se uma pessoa possuía o direito. Eles não questionavam se aquela pessoa dispunha de uma ação. E não faz muito tempo, 2 séculos, algo assim, que se estudava o processo penal dentro do direito penal. Ele era um capítulo do direito penal. O processo penal era mais um conjunto de atos do que uma relação jurídica complexa, unitária, né? E com o passar do tempo, o processo penal, a ciência processual penal foi adquirindo autonomia. Hoje, a Constituição Federal, no artigo 22, inciso 1, prevê expressamente que compete à União legislar a propósito de processo penal. Mas isso não significa, isso é apenas um sintoma da autonomia. A autonomia possui outra razão. E qual é ela? O processo penal, a ciência processual penal, ela possui um objeto próprio e um método próprio. Isso é que qualifica a ciência processual como ciência. Possuir um objeto e um método próprio. Qual é o objeto? Ora, o objeto de estudo da ciência processual penal é o processo penal. E qual é o método? O método, ele é composto de 3 etapas. A exegese, a dogmática e a crítica. A exegese é a interpretação das normas. É assim que começa o método, interpretando as normas. O doutrinador começa interpretando as normas, o que elas querem dizer. A partir daí é construída a dogmática, que são os princípios, os conceitos básicos, a sistematização desses princípios. Isto é a dogmática. E numa terceira etapa é feita a crítica, a crítica aos princípios, a esses conceitos, aos dispositivos legais, por consequência, que é de onde provém esses conceitos e esses princípios. O direito processual penal, ele possui uma certa afinidade com o direito penal, uma certa afinidade. Eles se interligam em alguns pontos, mas a norma penal é completamente distinta da norma processual penal. A norma penal regula o direito de punir, e a norma de processo penal regula o processo penal. A propósito de pontos de contatos, o direito processual possui mais pontos de contatos com o direito processual civil do que com o processo penal. Mais pontos de contato. Existem alguns conceitos em comum, existem alguns princípios em comum, mas eles não se misturam. Eles não são a mesma coisa, processo penal e processo civil. Os princípios, embora existam alguns que coincidem tanto numa como em outra área, os princípios possuem intensidade distinta num e em outro ramo. E, fora isso, o processo penal possui princípios próprios, os quais o processo civil não dispõe.
E tamanha é esse intercâmbio entre processo civil e processo penal que quando na lei processual penal, no Código de Processo Penal ou na lei extravagante de processo penal, não se dispõe de uma norma para regulamentar o caso concreto, é possível aplicar uma norma de direito processual civil, ou seja, analogia. E essa analogia é feita entre ramos diferentes do direito, distintos do direito, se chama heterointegração. Porque a analogia tem por fim integrar o sistema jurídico, completar o sistema jurídico. E a heterointegração é essa que se completa o processo penal com algumas normas de processo civil. A propósito de autonomia, era isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no meu canal, que às vezes eu convido os inscritos a participar de uma conversa informal sobre direito processual penal. Muito obrigado.